Boa tarde a todos os alunos do segundo ano. Aqui é o professor Ivan. Nós vamos dar sequência às nossas aulas de atividade remota e hoje nós vamos continuar. Nós estávamos discutindo sobre a noção da experiência e principalmente os dois aspectos que compõem a nossa experiência formativa, a nossa noção de educação, que é a capacidade de nós sermos afetados por aquilo que nos acontece e, ao mesmo tempo, nós praticarmos ou ter um tipo de atividade em relação ao que nos acontece. A relação que nós estabelecemos com o mundo é uma relação de experiência. Nessa época de pandemia, nós estamos, e essa foi a reflexão da atividade que nós fizemos, nós estávamos discutindo sobre a possibilidade de nós fazermos experiência através dos meios de comunicação digital e principalmente a internet. E a dificuldade que nós percebemos é justamente a dificuldade de, de nos comprometermos em termos de sensibilidade, em termos de compartilhamento de informação. Nós temos um problema que é o problema técnico, em que algumas pessoas têm dificuldade de conexão, dificuldade de operação com o sistema, mas ao mesmo tempo, e esse é nós temos um outro problema que é a falta das relações, ou pelo menos a virtualização das relações humanas. E isso nos propõe, isso nos sugere que nós tenhamos um outro tipo de experiência, uma experiência mediada através dos meios de comunicação. Nós produzimos alguma alteração, como alguém comentou antes do início no bate-papo, nós conseguimos, a partir de casa, ter a prestação de um serviço público, que é a educação. Nós podemos, no conforto da nossa casa, na intimidade do nosso quarto, nós podemos ter uma aula pública. Ao mesmo tempo que nós temos alguns benefícios, nós temos também algumas coisas que nós carecemos nessa experiência. Nós temos uma diminuição do contato físico, e uma diminuição do contato físico talvez implique numa diminuição da sensibilidade, e isso nos causa, de alguma forma, algum efeito sobre as nossas emoções. Especificamente na aula de filosofia, os meios digitais, a resposta rápida, o postar, o copiar, o colar, o comentar, ele pode permitir com que nós tenhamos uma experiência significativa, porque ele amplia a ferramenta e o leque das nossas experiências, mas ele também pode reduzir o nosso campo de experiência. Nós vimos lá que a qualidade de uma experiência é a capacidade que ela tem de causar mudanças. Nós aprendemos alguma coisa quando nós conseguimos mudar significativamente a nossa vida em decorrência daquilo que está nos acontecendo. Então, a forma como nós significamos, por exemplo, a educação remota, usar esses meios de comunicação, fazem com que algumas pessoas possam achar essa experiência muito significativa, como é o caso de uma colega que citou aqui no início, que está achando muito melhor essa nova logística, essa nova organização, e provavelmente nós temos, como nós ouvimos também, alguns que estão completamente ainda deslocados em relação a fazer experiência e estão perdidos em termos de escola. De manhã a gente conversava isso, que é um risco muito sério que nós temos de nós ampliarmos o risco de exclusão e talvez ter um novo tipo de excluído, que é o excluído, além de ser, nós temos as pessoas que são excluídas por uma questão de raça, outras por uma questão de sexualidade, de gênero, de questão financeira. Nós ainda corremos o risco ainda de excluirmos agora por uma questão de acesso à tecnologia. Mas aprender alguma coisa, e aí eu passo no item aqui para quem quiser acompanhar,
os nossos impulsos caprichosos, os nossos medos, a nossa empolgação, a nossa fome, tudo que é emocionalmente precisa de alguma forma ser organizado. A relação que nós temos emocionalmente com o mundo é de prazer e dor. Eu gosto de alguma coisa ou eu não gosto. Alguns vão dizer, eu gosto de mexer com a internet. Outros dizem, eu não gosto de mexer com a internet. Mas o que nós queremos pontualizar para ter uma experiência é a capacidade de nós entendermos e refletirmos sobre o sentido que nós temos e as consequências que isso vão produzir, principalmente na minha formação, essa experiência de pandemia que nós estamos tendo. Essa relação em termos de educação, de formação, via de regra, com as novas tecnologias. E aí nós temos dois sentidos da experiência. Experiência, qualquer coisa que passa comigo pode ser considerada uma experiência, as coisas que eu sinto, as coisas que eu sofro, as alegrias que eu tenho, os medos que eu tenho, as ansiedades, tudo pode ser considerado uma experiência, mas ele é um sentido muito simplificado da palavra experiência. Nós vamos usar a experiência no sentido de produzir significados para a nossa própria vida. E aí, nesse sentido amplo da palavra experiência, gostaria de ler com vocês a frase aqui: aprender com a experiência é o que é estabelecer uma relação, estabelecer uma conexão anterior e posterior entre o que fazemos e as coisas, e o que sofremos ou gozamos em consequência dessas coisas. Sob essas condições, o fazer se torna uma tentativa, um experimentar o mundo para saber como é. O sofrer as consequências se torna uma instrução e é o descobrimento da conexão entre as coisas. Aqui no sentido amplo, nós estamos falando sobre esse sofrer e esse fazer. Nós vamos tentando fazer, acertando, por exemplo, lidar com educação remota. Não existe uma fórmula pronta. Pela primeira vez agora a gente está percebendo que a escola não tem todas as respostas prontas, sempre são tentativas. E essas tentativas nós também fizemos na nossa vida. Tentar acertar, tentar errar, com aquilo que nós sofremos na palavra, aquilo que nos afeta, é o que produz sentido. Se que as coisas que eu passei, eu tirei algum tipo de lição, eu aprendi alguma coisa com isso, eu posso dizer que eu tenho uma experiência formativa. Tem muitas coisas que eu passo na vida ou de repente, provavelmente, a gente conhece pessoas que dizem, bom, eu passei por coisas e eu não quero me lembrar. Segundo essa noção de experiência, mesmo com uma experiência negativa, eu teria que ter a capacidade de tirar pelo menos lições das coisas. Mesmo com uma coisa ruim que me aconteceu, eu preciso aprender com ela. Se eu não aprendo com ela, provavelmente eu estou correndo um sério risco de não tirar algum proveito e algum elemento disso. Na sequência, então eu gostaria de retomar isso para nós não iniciarmos um novo item, assim, a noção de que das coisas que me acontecem, eu preciso ter algum tipo de efeito. Então, tudo que está nos acontecendo nesse momento, em termos gerais e também em termos pessoais, é nós entender o sentido dessas coisas como elas me acontecem. Sentir que tipo de Ivan, que tipo de eu diferente está se tornando, está se produzindo nessas experiências que eu estou tendo. Algumas experiências podem adquirir o grau de serem traumas. Tem gente que vai dizer, bom, eu fui traumatizado com isso, nunca mais quero saber. Há outras pessoas que acham isso extremamente otimista. Entre ambas as visões, tanto alguém que é extremamente pessimista ou alguém que é extremamente otimista, nós corremos um sério risco
de nos perder, tanto romper com o presente através do passado, como romper com o presente só querendo viver no futuro. O que eu quero dizer, assim, de uma forma mais simplificada, é que toda experiência é usar os recursos que a vida te oferece naquele mundo como ele se apresenta para mim e tentar, eu, Ivan, me tornar ou conseguir tirar lições a partir do ambiente em que eu estou inserido. Não existe um mundo perfeito, não existem as condições perfeitas, existem as condições reais. Então, assim, eu agradeço, encerro essa aula agora, para nós tirar dessa semana. Espero que todos assistam esse vídeo novamente. Eu agradeço por terem me acompanhado e desejo a todos também uma boa semana.